Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure, see. And after several nights, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. And finally, you would dream where you are now. O que é um sentimento? É uma coisa forte que tem que sentir do coração. É. Eu acho que é algo que vem de dentro, que tipo, não tem uma palavra, nossa, é isso. É uma coisa que a gente sente por alguém, por alguma coisa. Sentimento é quando você se atrai por outra pessoa, eu acho que é isso. Sentimento, eu acho que sentimento é uma coisa que vem da alma. E emoção, eu acho que é uma coisa que você sente momentânea. Eu acho que a emoção é aquilo que você sente no momento. Agora, sentimento, eu acho que é uma coisa que não passa. Ele pode mudar. Por exemplo, você pode gostar de uma pessoa e depois você pode não gostar mais dela, ou ao contrário. Mas eu acho que sentimento é uma coisa que não muda. Eu gostaria agora que você imaginasse a seguinte situação. Você está numa praia no Caribe, uma praia paradisíaca, é primavera, o sol está agradável e você resolve dar um mergulho. Lá no fundo do mar, mergulhando, vem um cardume de peixes na sua direção. E do meio desse cardume de peixes, de repente, sai um tubarão branco, cara a cara com você. É muito interessante o que acontece no seu cérebro quando ele registra a informação tubarão. Seu cérebro inicia a coordenação de um programa de ações muito complexo que vai recrutar o seu corpo inteiro para uma série de mudanças. Suas pupilas dilatam, sua boca seca, seu estômago altera o seu funcionamento, seu intestino para de peristaltar. Se você estiver com o intestino cheio, você solta. É o famoso caguei de medo. O sangue do seu corpo é redirecionado, os vasos se comprimem e dilatam. O sangue ele é desviado de lugares que agora não são tão importantes, como por exemplo o sistema digestório, e enviando para lugares mais importantes, como por exemplo grandes músculos. É por isso que você sente quando está com medo, aquele frio na barriga. Um outro lugar de onde o sangue é retirado é do rosto. E é por isso que quando você olha uma pessoa com medo, ela geralmente parece pálida, branca. Além disso, o seu cérebro ordena glândulas a secretar hormônios no seu sangue, como a adrenalina e o cortisol, que vão fazer com que aumente a sua frequência cardíaca, fazendo com que o coração bata mais rápido e também aumente a sua eficiência cardíaca, fazendo com que o coração bombeie mais sangue a cada batida. No cérebro, hormônios e neurotransmissores vão ativar circuitarias que vão fazer com que você fique, por exemplo, hipervigilante, ou seja, você jamais dorme quando tem um tubarão na sua frente. Você também vai ficar hiperfocado num fenômeno que nós chamamos de visão de túnel. Ou seja, não existe déficit de atenção quando tem um tubarão na sua frente. Seu cérebro fica negativamente enviesado, hipersensível a qualquer coisa minimamente negativa e ameaçadora que esteja ao seu redor. E tudo isso que eu descrevi e uma série de outras coisas acontece em menos de meio segundo.
Se você compreendeu essa orquestra fisiológica, você entendeu o que é uma emoção. Emoções são programas de ação, coordenados pelo cérebro, que gerenciam alterações em todo o seu corpo. Essas alterações são ações no sentido amplo da palavra. Ou seja, ações microscópicas como, por exemplo, a secreção de hormônios na sua corrente sanguínea ou a secreção de neurotransmissores nas sinapses dos seus neurônios. Ações que podem ser um pouco mais complexas, como, por exemplo, movimentações das suas vísceras. Ou, às vezes, ainda mais complexas, como, por exemplo, comportamentos. No caso de um tubarão na sua frente, atacar ou fugir. E para que serve tudo isso? As emoções são um jeito muito inteligente da natureza fazer com que um ser vivo haja sem perder tempo. Emoção tem tudo a ver com ação, com gerar comportamentos biologicamente vantajosos frente a uma necessidade imediata. É importante notar que a emoção é automática. Nós não temos controle volitivo das emoções. Em outras palavras, nós não conseguimos controlar as emoções com a nossa vontade. Ninguém olha um tubarão e fala, acho que vou parar de peristaltar. Talvez você quisesse controlar as suas emoções. Um dia você está entediado, por exemplo, vai para a balada e resolve se apaixonar. Olha uma pessoa mais ou menos interessante e, assim como você decide qualquer outra coisa na vida, você decide se apaixonar. Ou talvez, melhor ainda, você está apaixonado por uma pessoa que não corresponde ao seu afeto e você resolve simplesmente desligar essa paixão. Parece uma ideia interessante, só que do ponto de vista da nossa sobrevivência, isso seria péssimo. As emoções estão aí para garantir a nossa sobrevivência. Se tem um leão correndo atrás de você, a coisa mais estúpida que você pode fazer é ser racional. Imagina que vem um leão correndo atrás de você e você resolve calcular a aceleração do leão, comparar com a sua e decidir se você sobe na árvore, corre ou grita para alguém te ajudar. Nesse processo, o leão já te devorou. A eficácia da emoção, portanto, deriva justamente do fato dela ser automática, dela estar fora do nosso controle. É mais inteligente sair correndo, gritando automaticamente. Emoções estão sempre associadas a estímulos. Esses estímulos podem ser estímulos externos, como no caso do exemplo que eu dei, um tubarão, ou um alimento que você vê, ou uma pessoa amada que aparece, ou então uma pessoa que você odeia, ou então um assaltante, ou qualquer coisa que ocorre no mundo fora de você. Esses estímulos podem também derivar de conteúdos mentais, ou seja, ideias são capazes de provocar emoções. Se você agora pensar em alguém que você gosta, você provoca uma reação emocional. Se você pensar em alguém que você odeia, você provoca uma reação emocional. Basta lembrar também, uma memória pode trazer toda uma reação emocional no seu corpo. Além disso, as emoções elas operam numa escala que vai de positivo a negativo. Nós chamamos isso de escala de valência. Emoções de valência positiva são aquelas que nos inclinam a comportamentos de aproximação. Por exemplo, quando uma coisa nos alegra, nós tendemos a nos aproximar dessa coisa. As emoções de valência negativa são aquelas que nos inclinam a comportamentos de afastamento. Quando nós temos medo de algo, por exemplo, nós tendemos a comportamentos de afastamento, como atacar ou fugir. Existe uma outra característica das emoções. As emoções são predominantemente inconscientes, ou seja, elas ocorrem abaixo da linha da nossa percepção. E aí talvez você fique estranhado. Você olha para mim e diz, tudo bem, Pedro, eu entendi que a emoção é automática, mas quando tem um tubarão ou um leão na minha frente, eu estou plenamente consciente de que eu estou com medo. Mas a partir do momento que você tomou consciência da sua emoção, você já passou por um outro processo do seu cérebro que nós chamamos de sentimento. O sentimento, ele é o sentimento de uma emoção. O sentimento, ele é a percepção consciente, sempre parcial. Afinal de contas, quando você está com medo, você não tem consciência de que o diâmetro das suas pupilas está variando por conta de um aspecto dessa programação emocional. Você só percebe partes dessas alterações. Por que, então, fazer uma distinção entre emoção e sentimento? A primeira razão, ela é neuroanatômica e neurofisiológica. As estruturas e circuitarias cerebrais que são responsáveis por mediar as emoções não são as mesmas que são responsáveis por mediar os sentimentos. Estamos falando, portanto, de circuitos cerebrais diferentes para cada uma dessas funções.
A segunda razão é porque nem sempre uma emoção se torna consciente. É perfeitamente possível que ocorram alterações emocionais no seu corpo e você não tome consciência disso e elas, portanto, não se tornem o que nós chamamos de sentimento. Eu posso dar um bom exemplo disso. Toda vez que você vê a sua mãe, ocorre uma reação emocional no seu corpo. Isso faz, por exemplo, com que haja uma variação na dilatação das suas pupilas. Além disso, você transpira na palma da sua mão, de forma imperceptível por você. Mas nós, no laboratório, conseguimos com um aparelhinho medir isso. E você não percebe nada disso. E, portanto, trata-se de um processo que ocorre largamente inconsciente. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Se você, por exemplo, vê a foto de uma pessoa que você já amou, de um ex-namorado ou de uma ex-namorada que te machucou no passado, isso vai provocar uma reação emocional em você. Às vezes você não percebe, mas essa reação emocional faz com que você fique mais fechado, mais agressivo, com que você filtre diferente a informação que está ao teu redor, com que o teu comportamento se altere. Por quê? Porque emoções servem para gerar comportamentos. E aí então, depois de passar um dia inteiro diferente, estranho, alguém chega para você e fala: "Você está bem? O que está acontecendo?" E é só então que você percebe que ver aquela foto fez com que você alterasse o seu comportamento ao longo do dia. Esse é um bom exemplo de uma emoção que permaneceu inconsciente praticamente por todo o dia e depois somente o sentimento veio. Ou seja, primeiro a emoção inconsciente e depois o sentimento consciente. Aliás, é perfeitamente possível que uma emoção não se torne um sentimento, ou seja, que ela permaneça oculta da nossa consciência, que ela permaneça num nível abaixo da nossa percepção. Entenda, então, que a emoção é essa coisa mais rudimentar, automática, fisiológica. Isso não significa que ela é simples e nem que ela é medíocre. Pelo contrário, é uma gigantesca orquestra fisiológica para que você consiga produzir suas emoções. Mas o sentimento, ele é mais psicologicamente complexo, porque ele é consciente. Então ele vai envolver, por exemplo, as suas memórias. Quando você tem o sentimento de amor, isso vai envolver as memórias dos amores passados, vai envolver as poesias e os filmes que você já leu. O sentimento ele vai envolver as ideias e planejamentos que você tem para o futuro. Quando você está com medo, por exemplo, de que algo ruim aconteça na sua vida profissional, você certamente está envolvendo nisso os seus planos para que você, no futuro, tenha determinados passos da sua carreira ou modifique determinadas questões profissionais que você vem mapeando. Além disso, o sentimento ele vai envolver a própria percepção que você tem de si próprio, a sua identidade, a sua personalidade. As emoções e sentimentos, então, elas compõem o que nós chamamos de sistema afetivo. Os afetos são as emoções e os sentimentos. If you awaken from this illusion and you understand that black implies white, self implies other, life implies death, you can feel yourself not as a stranger in the world, not as something here on probation, not as something that has arrived here by fluke. But you can begin to feel your own existence as absolutely fundamental. What you are basically, deep, deep down, far, far in, is simply the fabric and structure of existence itself. Não dá. Tem graça.
So don't worry yourself, worry yourself. The devil's right there in the details. Never hurt yourself, hurt yourself. Don't look too close. Direto no olho. Put your arms around somebody else. And don't punish yourself, punish yourself. Truth is like blood underneath your fingernails. You don't wanna hurt yourself, hurt yourself. Looking too closely. Looking too closely. Meus pais não, meu pai não aceita eu namorar uma menina agora, porque ele fala que ele não quer, ele liga mais pra sociedade, o que a sociedade pensa. Então, se um amigo dele me vê de mãos dadas com uma mulher, ele vai achar errado, vai vir falar comigo, eu tenho até medo dele fazer certas coisas que, né, é meio complicado de falar. No começo do ano, meu pai descobriu. Daí eu fiquei de castigo, sofri muito, chorei muito e ela sempre esteve comigo. Ela comprou um chip e eu tinha um celularzinho velho. E a gente começou a conversar toda noite por SMS. Aí deu aquele alívio, né? Porque eu não podia mexer no celular, não podia entrar em rede social alguma, não podia sair da minha casa. Aí com aquele celular foi muito bom, né? A última vez que ele descobriu, foi foda. Acho que eu vou mostrar, vai. Ele me machucou. Teve uma época que ele raspou meu cabelo. Isso pra mim foi uma coisa que me marcou muito. Ele tava com raiva, né? Não sei o que tava na cabeça dele. E ele veio e me pegou a força e raspou meu cabelo. Desde pequena, tipo, eu nunca tive uma autoestima boa. Eu acho que eu não tenho ainda pra falar, tipo, sobre isso, sabe? Aí isso me dói muito. Porque xingava, ela falava que eu era feia, que eu era burra, que eu gosto da minha aparência e que eu queria mudar. Mudar o quê? Que eu não queria ter nascido assim. Você quer parar? Tudo bem, gente. A minha mãe, ela engravidou do meu pai, ela tinha 15 anos, né? E ele queria que ela me abortasse. A minha mãe não sabia onde meu pai tava, tipo, se ele tava morando aqui em Bragança ou não. E quando foi no final do ano passado, saiu no jornal, saiu em jornal, internet, site, a foto dele, que ele tinha matado a mulher dele. Eles brigaram por causa de ciúmes e ele, tipo, na hora da raiva, tipo, pegou com as duas mãos assim e morreu asfixiado. E a minha mãe ficou muito mal, ela não sabia, tipo, como me contar. Ela falou, seu pai matou a mulher dele. Nunca tive contato com ele, eu nunca conversei com ele. E quando eu fiquei sabendo que ele fez isso, tipo, a mulher era nova e ela estudava psicologia e era super bonita e tinha um filho já de 15 anos.